isso? Esse aí, doutor? Isso é a primeira reportagem de um jornal local no torno do caso, de 27 a 29 de janeiro de 1996. Jornal O Correio do Sul. A repercussão na imprensa foi muito gradativa, muito grande, até que foi ao Fantástico pela primeira vez. Aí estourou no país. Meu nome é Luiz Petri, sou ex-editor do Fantástico e fiz as matérias do ET de Varginha. Eu recebi um telefonema de uma ufóloga, na época muito proeminente aqui no Brasil, chamada Irene Grande. E disse, olha, eu conheço em Varginha um ufólogo muito sério que me contou uma história muito, muito impressionante. Eu liguei para o Birajara, ouvi a história dele e na mesma semana a gente foi para Varginha. Três pessoas de Varginha, no sul de Minas, juram que viram um ser muito estranho, nem homem, nem bicho. Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E dizem também que o ser foi capturado pelas autoridades e é mantido escondido em algum lugar. Kátia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. Por volta das 2 da tarde, quando passavam por esse terreno baldio, as três viram algo muito estranho. Aí, de repente, assim, que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda. Nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. A gente nunca tinha participado disso, né? De televisão, de nada disso. Então, para nós foi tudo diferente, tudo inédito. Mas foi assim, aqui em Varginha, o maior comentário. As meninas do Fantástico. Tinha perna e braços normal, tinha de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito não era assim, um homem, tinha chifres. Olha, depois que saiu no Fantástico, aí ficamos conhecidas mundialmente, né? Porque até então, mais na região. Mas aí a matéria foi muito boa, a gente adorou, né? Porque assim, deu mais criatividade até no fato, né? Então assim, todo mundo começou a acreditar, todo mundo começou a conhecer a gente. E quando a gente estava descendo, a gente foi olhando para trás e viu ele ali. E estava na mesma posição e não mexeu nada. Nossa, eu lembro uma vez de uma situação que a moça falou, nossa, vocês colocaram minha filha dentro de casa sem mãe, com coisa que a culpa era nossa, né? Vocês falaram, agora ela tá com medo. Aí a gente passava na rua, estava no ônibus, alguém falava atrás. Ah, vamos pegar essas meninas, bater nessas meninas. Era isso que a gente ouvia. Segundo a descrição das três, o ser que elas viram teria esta aparência. Essa cara assustou muita gente. Virou um assunto popular no Brasil. As pessoas comentavam, né? Pô, você viu o nosso PT que apareceu lá? Ah, é verdade, não é verdade? A história tinha os ingredientes que deixavam as pessoas com uma dúvida. Deixavam a pessoa com uma dúvida, assim como a gente não também tinha. Um efeito indireto é que a gente estava assustando as crianças. Assim, eu tive muitas colegas de trabalho, vários colegas de trabalho que vieram falar comigo dizendo, poxa, meu filho depois não quer dormir, não consegue dormir para ir para a escola segunda-feira. Animal não pode ser não, né? Monstro também não pode ser, né? Eles falam que parece um ET, pode ser. Deve ser alguém que está se fantasiando. Eu acredito que seja. Eu acredito mais em animal, no animal. Eu acho que pode ser um que eles viram mesmo. Ah, mas também pode ser, né? Que vem de outras bandas, de outro lugar, também pode ser, né? Eu não vi, não. Mas pelo que eu ouvi falar, é um macaco. A polêmica do ET divide uma cidade inteira. O caso Varginha ainda não acabou. Fantástico aquela foi a gota d'água para tudo, né? Foi, acabou de arrebentar o resto, né? Acabou de arrebentar o resto. Aí foi onde ficou, aí veio Xuxa brincando, e todo mundo brinca negócio do ET, que até hoje o povo ainda brinca na televisão, né? Oi, gente! Eu sou ET de Vargem Grande, não é de Varginha, não!
Pra você que tá afim de dançar, solte a placa, libera energia, porque tem mais um Xuxa Mix. E agora, no fundo do Domingão, ele vem aí. O ET de Varginha. Aí. Qual a reação das pessoas em Varginha quando você foi lá? Você foi lá buscar o teu irmão, o que aconteceu? Bom, alguns teve bastante medo, né? E a reação lá, a maioria ali correu. Ó o homem! E essa aí correu lá. Mas a única coisa que eu fiquei chateado na época foi só com o Cacete Planeta. Que eu achei que eles brincavam, que aquilo lá é uma coisa séria. ET de Varginha, o mineiro que veio do espaço. Você viu o ET? Eu não. Não, só ouvi falar. Como é que é o ET? É ele assim, bronzeado, sujeito baixinho. Ele tem 3 chifres, né? Mas o senhor conhece a mulher do ET? Eu não, hein? Como é que o senhor pode dizer que ele tem chifre, meu amigo? Não, mas é porque eu vi ele. O ET de Varginha foi um sucesso absurdo. Nacional, né? Realmente. O ET, antes a gente foi a Varginha porque o ET ele era um popstar no Brasil. ET de Varginha! Tenho que reconhecer que o homem de Varginha é civilizado e evoluído. Porque todo homem de Varginha é um corno conformado. Fora O Caceta era uma chacota, né? Então você não podia Qualquer esperar. assunto a gente vai ter que fazer piada sobre isso. Sabe aquele povo do Cacete Planeta? Tiveram aí no portão. Eu corri atrás dele com um facão desse tamanho, bazar na baqueada. Falei, você está fazendo? Porque aquilo lá não respeitava, não. Eles faziam chacota com os outros. Não aceitei isso aqui, não. Só pegou o facão? Peguei. Só não mostro o facão, porque eu dei para o moço que limpou o quintal essa semana. Peguei um facão desse tamanho. Eu corri atrás dele, entraram no carro e vazaram. É muito bom. O facão, inclusive, é para ser respeitado. Ainda bem que não era arma de fogo, porque, pô. Fiquei chateada, fico até hoje, sabe? Porque o caso é sério, não é de brincadeira, ninguém tá mentindo, ninguém tá querendo ficar rico atrás disso. Que ele mandou na escola, porque assim, era muita falação, e os deboches, aí você passava na rua, aí o povo mexia com você. Olha, aquelas coisas assim. Então, assim, imagina a pressão pra gente, né? Pra mim, 16 anos, ter que abandonar uma escola, eu trabalhava, depois eu comia um serviço numa sorveteria, tive que sair, porque era muita imprensa, era todo mundo querendo saber. Hoje a gente sabe o que é depressão, a gente sabe tudo. Mas na época, assim, você ia ficar triste, sem sair de casa. Então a gente não sabia o que era isso, então a gente tava, era um misto de sentimento, não sabia, né? O que a gente estava sentindo, não. Quando aconteceu o fato comigo, eu não sabia que eu estava grávida, de pouquinho, 15 dias. Aí as pessoas comentam umas coisas da minha gravidez, que mais me complicou. O que eles comentaram? Assim, comentaram assim, Kátia, você sabe que tem possibilidade de você estar grávida de um extraterrestre? Foi muito barro, fiquei com muito medo. A população é muito má, né? A população, assim, algumas pessoas, assim, não tem muito coração. Eu me separei, porque já estava, né, balançada a minha história com ele. E aí ele não suportou a pressão, né, de homens repórteres na porta da minha casa. Eu não tinha tempo para mim, não tinha tempo para meus filhos, doente, emagrecendo. Então, quer dizer, foi assim, foi um pacote. Grávida, né, esperando para vir. Até então, eu era menina, estava com 24 anos, entendeu? Acabando de querer arrumar minha vida, uma depressão que quase me matou. O mistério ainda não foi solucionado. No lote onde as meninas contaram que viram o ET, foi construído um muro, mudando o aspecto do lugar.
As meninas viram o ET no terreno do lado. É do lado da varanda dessas costas, do lado das costas da oficina nossa. Aí todo mundo queria ver o amassado certinho. Do mato, Aí o dono aproveitou e não gostou, murou e fechou. Aí meu pai reparou, fica um pé, outro pé, a escada, essas coisas, e nós trabalhando, aí meu pai fez um buraco, quebrou, fez um buraco, mas vou passar, olhava, tirava foto, via, tinha uma arvinha na época, uma arvinha certinho, com um pouquinho de mármore lá, e olhava até hoje, só olhava fora. Aí depois o cara, acho que ele trampou direito, não gostou, na época meu pai foi e fechou aqui. Ele andou trampado com meu pai. O pessoal passava aqui, entrava pelo buraco. Entrava pelo buraco para olhar. Vai entrando lá de lá para tirar foto onde apareceu que a o bicho foi cachado lá. Agacha aí. Agacha. O senhor levava o pessoal para ver o terreno aqui, nos fundos da sua casa? Como é que era? Passava no fundo, que tem um corredorzinho aqui, passava aqui, entrava no corredor ali. Porque estava indo do outro lado. Do outro lado, pode vir, porque tem um mundo do vizinho. Se não tivesse um mundo do vizinho, eu estaria dentro do terreno do ET. Esse terreno do ET era porque sai daqui da Marília, é o terreno do ET. Aí vem japonês, americano, estrangeiro, sabe? Pessoas assim que eu nem imaginaria que dentro do Brasil veio. Aí tinha alguém que conversava em brasileiro e conversava com eles. Ele cortava a língua deles e conversava comigo. Aí um traduzinha conversa com o outro. O senhor ganhava tudo? Ah, ganhava um pouquinho, né? Ajudou eu bem, né? Quanto o senhor cobrava? Na base de R$50, que nós falamos 50 naquela época. Não, R$40, 50. Mas quanto o senhor chegou a ganhar num dia? Ah, não havia R$250, 300, se fosse assim, né? Foi de ganhar mais dinheiro aí. Divertia muito. Muita gente ganhou dinheiro em cima, ganha até hoje. E a gente mesmo só com a nossa história para contar. A mãe de Valquíria e Liliane fez uma denúncia. Ela afirma que na noite de 28 de abril, 4 homens vestidos de terno e gravata foram até a sua casa para oferecer dinheiro. Em troca, as meninas deveriam gravar um depoimento negando toda a história. Eu me lembro como se foi ontem. Meu marido ainda não tinha chegado. Eu já tinha trancado a porta. Quando vem na porta, Dona Luísa, era 4 homens, tudo vestido de preto. Aí eu fiquei nervosa, tremendo, até me dá estado de me lembrar nisso. Aí você falou assim, Dona Luísa, é o seguinte. Ele queria que eu, a Valquíria, fosse num programa e mentisse que não tinha visto nada. Aí eu falei, eu não posso fazer isso, moço, porque eu não sei o que é que a minha menina viu. Então a senhora vai mentir, a senhora como mãe tem poder para isso. E aqui, ó, tem nessa bolsa, os dois só olham, os outros dois. Aqui está cheia de dinheiro. A senhora pode ir para outro país com as tuas filhas, se a senhora fazer isso por nós. Eu falei, eu não posso fazer isso. E elas, mesmo sendo pessoas humildes, não aceitaram. No dia seguinte, pegaram um orelhão, ligaram para mim em Três Corações, eu vim imediatamente, convoquei a mídia e fiz a denúncia. Tentaram subornar as meninas para tentar esconder tudo. Por quê? Parece, por ser repetitivo, que algo está sendo escondido e mantido em sigilo através de um processo de desinformação na cidade de Varginha. Aí a gente brinca assim de nós. Aí, ó, se nós tivesse aceitado aquele dinheiro, a gente estava bem. Mas assim, claro, né? Não, a gente conhece, a gente sabe, a gente veio de família muito honesta. Se eu tivesse ficado rica, porque eu já vi várias histórias, ficamos rica, elas moram não sei na onde. Tudo mentira, gente. Nós estamos aqui, nós trabalhamos, acorda cedo, dorme certo. Então ninguém ficou rico. O assunto repercutiu e os comerciantes aproveitaram a fama do ET de Varginha para faturar. Nada de mistério nem de suspense. No centro de Varginha, o primeiro ano do ET foi comemorado com muita música, bolo e parabéns. Aliás, como deve ser a comemoração de um aniversário. É muitas emoções, mas daqui a pouco eu tenho que ir embora pegar a minha nave. Muito obrigada. Na cidade, lucrou sim, muita gente. Hoje todo mundo tem bonequinho, tem vídeo, faz as coisas, ganha dinheiro, as camisetas. Todo mundo ganha dinheiro aqui em Varginha, com essa história.
A imagem do ET está por toda parte. É difícil encontrar uma loja que não venda uma estatueta, um adesivo ou mesmo um chaveiro do ET de Varginha. O supermercado estampou na fachada a imagem do ET. No Festival de Cinema, ele é o prêmio principal, o ET de Ouro. Os pontos de ônibus ganharam um estilo diferente. Quem olha para cima vê algo que chama ainda mais atenção. Um monumento que pode ser visto de qualquer parte, de qualquer distância. Às vezes parece sobrevoar as casas. Na verdade, a espaçonave é uma grande caixa d'água. Se o Carlos resumisse o depoimento das 3 meninas, ele teria, assim, vamos dizer, menos capítulos. Né? Ele ficaria ali. As meninas contaram, avistaram alguma coisa, pronto, acabou. Mas aí veio o Vitório Pacatini, o fólogo, com um depoimento explosivo de um militar, um bombeiro, dizendo que presenciou a captura do extraterrestre ali na área do Jardim André. Isso fez o caso ganhar uma outra dimensão. Eu e minha mama começamos a ligar para conhecidos. O telefone tocou lá em casa e um amigo meu dizendo: a onça vai beber água. Um código, alguém vai falar. Marcamos uma reunião secreta e eu gravei um depoimento de um dos militares do Corpo de Bombeiros. O bombeiro foi na casa dele, ele estava muito assustado, não queria falar também, parecia que não queria falar, mas parecia que tinha sido convencido a falar pelo trabalho dos ufólogos ali, dizendo que era um fato importante. Surge uma novidade importante no caso do extraterrestre que teria aparecido em Varginha, sul de Minas. Uma testemunha militar afirma que a criatura foi mesmo capturada com vida. Os ufólogos acreditam ter colocado as mãos num depoimento bomba. Pacatini gravou em fita cassete as declarações de um militar da região que afirma ter participado da captura do suposto ET. O militar afirma que a criatura foi capturada pelos bombeiros e levada pelo exército. Esta semana, o comandante do quartel de Varginha, capitão Alvarenga, soltou uma nota oficial. Ela diz que o Corpo de Bombeiros não foi acionado para capturar um extraterrestre. Nosso serviço nosso é ligar diretamente com coisas, né, da terra do Brasil. Não queremos ter ocorrências que sejam de fora, que seja incomum. Se acaba um tipo dessa ocorrência, dificilmente nós teria condições de dizer qual seria a nossa reação. Meu nome é Pedro Alvarenga. Na época, os fatos que aconteceram no ET em Varginha, eu era capitão, comandava o bombeiro em Varginha. A equipe do Fantástico veio fazer a matéria. Fizeram a matéria, ouviu todo mundo. Aí, para finalizar a matéria, eles foram um bombeiro. Aí me procuraram lá. Você garante que não tem nada? Eu garanto. Eu, particularmente, eu queria que tivesse, né? Seria muito bom para nós ter feito a captura do ET. Seria um marco para a cidade, até para o bombeiro. Mas isso não aconteceu. Foi uma história criada e você dá veracidade dessa história, você envolve o bombeiro, a PM, entendeu? O bombeiro teve aqui, a PM teve aqui, para você dar mais solidez para aquela sua historinha ali. Quando fui para a terceira reportagem, o diretor de jornalismo, o Carlos Schroeder, perguntou: mas isso ainda rende mais matéria? Esse assunto ainda rende mais? Aí eu expliquei que tinha mais testemunhas militares, tinha uma coletiva que foi feita pelos ufólogos. Cresce o mistério sobre o ET que teria aparecido em Varginha, sul de Minas Gerais. Estudiosos dos discos voadores dizem ter ouvido de militares da região que a estranha criatura foi capturada e depois levada para outro estado.
Ufólogos de todo o país, reunidos em Varginha, soltam o que acreditam ser uma bomba. Foi nesse dia também que o senhor fez a entrevista com o segundo militar, foi? Sim. Ele fez contato nesse local onde eu estava pelo telefone fixo, avisou o local que estava em Varginha. Ele saiu de Três Corações e veio a Varginha e disse que concederia uma entrevista gravada em vídeo. Aí eu pedi para conhecer os militares que ele tinha. Naquela semana eu conheci 3 militares, assim, se identificaram com a carteirinha direitinho, não tinha nada que indicasse que não fosse de fato o que eles eram. Estamos aqui no exato local. O próprio produtor do Fantástico teve a oportunidade de estar em nossa residência, que é o Luiz Petri. Essa cópia foi entregue para ele em confiança. Ele exibiu no programa Fantástico, distorceu eletronicamente a voz da testemunha para não ser reconhecida. Quando eu assisti a reportagem do Fantástico, eu fiquei curioso para saber quem era aquele militar. E a gente foi atrás da fita e a gente conseguiu esse material que é inédito, onde esse militar, ele diz que viu de perto um extraterrestre. Ele narra também uma operação militar para retirada dessa criatura do hospital ali para o quartel em Três Corações. Ele cita inclusive nomes de militares, de comandantes, então tem muitos detalhes. Ok. Hoje, dia 4 de maio, um sábado, nós estamos aqui em Varginha, num local secreto. Estamos fazendo uma gravação na presença aqui Vitório Pacatini, operador de câmera é o ufólogo Petit, do Rio de Janeiro. Eu sou Marco Antônio Petit, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos e coeditor da revista UFO. Eu acabei sendo convocado pelo próprio Pacatini para sair uma missão. O meu trabalho foi gravar em um vídeo, em Super V, de uma entrevista que ele iria fazer com o primeiro militar do Exército Brasileiro que havia sido convencido a se deixar documentar em vídeo. Foram 40 e tantos minutos impressionantes. Esse militar que esteve lá dentro do Hospital Humanitas, relatando em detalhes que a criatura estava lá deitada, de barriga para cima, dentro de um caixão de madeira. E quando eu olhei dentro da caixa, eu vi um pé esquisito, parece que só tinha 2 dedos, e a parte de um joelho. Tipo, parece que tinha um óleo, uma graxa clara do joelho e um pouco enrugados os joelhos dele. O coronel Vanderlei, chegou todo mundo lá, os oficiais, o comandante da PE, os sargentos, e falou assim: bem, senhores, vocês acabaram de participar de uma missão ultra secreta. Aí, o que você viu? Eu falei assim: eu vi, eu não sei o que eu vi não, eu acho que eu vi um homem queimado a um bicho. Ele falou: não, aquilo lá não é um homem, é um bicho. Aquilo lá é um extraterrestre. O Vitório Pacatini, o ufólogo, ele disse que entrevistou outras pessoas